Dr. Frankenstein é um brilhante e egocêntrico cientista que dá vida a uma monstruosa criatura, que desafia tanto a ciência como a religião. No entanto, a relação de criador e criatura não caminha bem, e os dois entram em um conflito. Prazer, eu sou Luca Leal, você está no meu canal e hoje vamos discutir sobre mais uma versão de uma icônica história, Frankenstein. Como já adiantei na abertura, estamos diante aqui de mais uma versão de uma consagrada história, uma das bases do terror e da ficção científica. O livro de Frankenstein foi escrito por Mary Shelley e publicado em 1818. Sim, isso mesmo que você ouviu. E já recebeu inúmeras adaptações para o cinema. Tem uma versão, inclusive, de 1910, nos primórdios do cinema, que é bem interessante e você encontra aqui no YouTube. Além dela, nós temos a versão de 1931, que talvez seja a mais icônica, produzida pela Universal, que traz o visual do monstro que entrou para a cultura pop. Houveram outras versões ao longo dos anos, Frankenstein de Mary Shelley de 1994, salvo engano, algumas variações como A Noiva de Frankenstein, tivemos também releituras como no recente Pobres Criaturas. Então, como vocês perceberam, essa é uma história que já foi exaustivamente explorada dentro do cinema. Mas sempre há brecha, há sempre uma margem para trazer algo novo. E quando essa nova versão foi anunciada, uma coisa me chamou muito a atenção e me fez ter um interesse genuíno pela obra: a direção de Guillermo del Toro, um dos grandes diretores de terror e fantasia dos últimos anos. Ele é responsável, por exemplo, por A Forma da Água, O Labirinto do Fauno, Espinha do Diabo. São vários filmaços que ele conduziu ao longo de sua carreira. E ele, como um grande fã dos monstros, sempre bebeu diretamente de Frankenstein, mas nunca teve a oportunidade de adaptar diretamente essa obra. Sempre foi o projeto dos sonhos dele. E agora, em uma parceria com a Netflix, esse filme finalmente viu a luz do dia. E eu quero iniciar justamente falando sobre o Guillermo del Toro, que é um diretor de muita personalidade, muita identidade, que consegue imprimir em seus filmes toda uma textura. São filmes que geralmente trazem discussões muito densas, mas não por um prisma sombrio, realista, sim por um prisma fantasioso, de certa magia, mas que não precisa apelar para uma estilização para a construção desses universos, desses mundos, dessas identidades. Incorpora dentro dessas narrativas fantásticas temas, digamos que universais: vingança, dor, trauma, amor, e tudo isso é muito perceptível aqui nesse seu novo projeto. É um filme do Frankenstein um pouco mais romântico, e não necessariamente por trazer uma história de amor, mas por trazer características típicas do romantismo. É um filme, por exemplo, que explora muito o sentimentalismo do monstro. Como essa criatura vai se enxergar, como ela vai se identificar. Afinal, ela não é feita a partir de um único indivíduo que é bom ou mal, ela é feita de retalhos, de restos de pessoas. Então, o que de fato ele é? Da onde vem a sua alma, se é que ela existe? Ou então a sua consciência, se a gente quer levar mais pro lado científico? E como esse monstro sentimentalista vai se relacionar com o seu criador, o Victor Frankenstein? Um homem egocêntrico que constantemente tem que lidar com fantasmas do seu passado, a rejeição do pai que preferia o irmão, a mãe que se foi e deixou uma dúvida pairando: será que ela se foi de forma propositada
ou não, ela era a pessoa por quem ele era apaixonado, com quem ele tinha um maior vínculo. Então tudo isso cria uma complexificação para esse personagem. É como se o vínculo que ele tinha com a mãe fosse restabelecido do monstro para com ele. Isso não necessariamente foi provocado de forma intencional, mas aconteceu. No entanto, falando dessa identidade do Del Toro e dessas temperadas que ele dá na história, a gente entra no que talvez seja o meu ponto de atrito com o filme. Eu realmente sinto que o Del Toro tem todo um carinho especial com a história clássica do Frankenstein, com o livro de Mary Shelley e as versões cinematográficas produzidas a partir da obra literária. E com isso, eu sinto que ele tem um pouco de dificuldade, uma certa resistência para fazer as alterações necessárias para aprofundar os seus novos temas. É como se o tempo todo ele buscasse uma aprovação que, na minha visão, não seria necessária. Ele é um cara que já tem bagagem, estofo suficiente para se descolar disso e construir algo novo em cima de Frankenstein. Mas não sei se ele mesmo se considera digno disso e acaba se prendendo, acaba estabelecendo em si próprio algumas travas que mais limitam o filme do que de fato o permite voar. E um dos reflexos disso acaba sendo a estrutura narrativa do filme, que é dividida em dois pontos de vista: o do criador e o da criatura. No entanto, não existe cruzamento entre elas. Todo o ponto de vista do Victor é pra gente falar da origem do monstro e das motivações do cientista. Todo o ponto de vista do monstro é para falar sobre o seu desenvolvimento. E a gente não consegue fazer com que um enxergue o outro pelo seu próprio ponto de vista. A coisa fica muito individualizada. E o próprio uso da narração, que acredito eu tenha vindo do livro, reforça isso. Assim como o filme parece estar constantemente podando os seus coadjuvantes. O Jacob Elord, como monstro, tem todo o seu espaço ali para brilhar. O Oscar Isaac, como Victor, também tem todo o seu espaço para brilhar. A personagem da Mia Goth já não tem isso, do Christopher Waltz já não tem isso. E eu nem sinto que a ligação deles com os protagonistas de fato funciona. Eles parecem muito mais orbitar os grandes astros de maneira um tanto quanto passiva do que necessariamente contribuir com eles. São peças um tanto quanto deslocadas dentro dessas relações que tentam ser construídas, que tentam ser aprofundadas. Você tentar, por exemplo, trazer a personagem da Mia Goth para fazer uma alusão à história da noiva do Frankenstein, para mim é algo completamente capenga. Assim como eu acho a relação do William com o Victor extremamente fragilizada a partir do momento que não existe qualquer reverberação dos acontecimentos da infância deles no presente. É como se as coisas tivessem resetado, a gente não participou desse reset e tudo vira apenas uma grande névoa. Mas, sinceramente, eu não quero ficar nesse vídeo aqui o tempo todo batendo no filme, afinal a minha experiência foi muito mais positiva do que negativa. Eu fico com essa ressalva, essa certa insegurança que eu sinto no Del Toro, mas eu vou fechar esse bloco por aqui e a gente pode voltar a falar um pouco mais da construção desse universo, que, como eu disse lá no começo do vídeo, é muito rica e possui muita textura. O Del Toro é um cineasta que está acostumado a trabalhar com os efeitos práticos, com as maquiagens, com as próteses. E aqui ele mostra também que sabe lidar com o digital, não como um espetáculo à parte, mas como uma ferramenta para você integrar o prático, para você expandir as possibilidades do que é tátil.
Isso pra mim funciona muito bem nas ambientações, em pequenos elementos digitais ali, como por exemplo os ratos que o tempo todo estão andando no monstro naquele momento da casa. São elementos gráficos um tanto quanto simples, mas que na minha visão acrescentam muito na construção desse mundo, dessa ambientação e até mesmo no tom do filme, que vai passear constantemente nessa corda bamba entre a fantasia, a magia e um pé no chão, um certo realismo. Isso, por exemplo, está muito presente nos figurinos. Os vestidos da personagem da Mia Goth são incríveis. Os figurinos do próprio Victor com aquelas luvas vermelhas, eu adoro. Mas também nos cenários. A torre do cientista maluco é incrível, é maneira pra caramba. E aquele lugar, por ser de certa forma a ponte pro mundo fantástico, o portal de transformação daquele mundo, é mais exagerado, é mais gótico. E quando a gente vai pra uma cidade normal, quando a gente vai pra uma casa isolada na mata, as coisas já são mais soft, as coisas não são mais tão exuberantes, e o filme consegue fazer um balanço entre essas coisas. É como se a fantasia e o mundo dialogassem, mas não necessariamente fossem a mesma coisa. Isso é algo que está intrínseco na história de Frankenstein desde o livro lá de 1818. É aquela discussão sobre os limites da fé, os limites da religião, mas também os da ciência. O que é o monstro? Ele é um ser vivo? Ele é uma entidade? Ele tem alma ou não tem? Ele tem consciência ou não tem? Será que ele age, por exemplo, como um lobo que ataca a ovelha sem necessariamente pensar em atacar as ovelhas? Ele só faz isso por uma questão de necessidade? Ou existe algo mais complexo nessa criatura? E se existe, por que está lá? Da onde vem? Do coração? Do cérebro? Ficam as perguntas. Eu acho que essa discussão é uma das potências dessa história que fez com que ela chegasse tão longe. E o Del Toro, por mais que abra caminhos para novas discussões, trabalha esse cerne central com um prisma romântico muito engrandecedor. Eu realmente gostei do filme. Talvez eu esperasse um pouco mais, mas é uma questão de expectativas. O Del Toro é um diretor que eu adoro. E talvez eu quisesse um pouco mais de loucura, coisa que eu não encontrei. Mas também não é meu papel ficar aqui enquanto crítico elucubrando como eu gostaria que as coisas fossem. Já que elas não são do jeito que a gente imagina, vamos analisar o concreto, o que de fato chegou às telas. Eu quero saber também a opinião de vocês. Me mandem aqui nos comentários o que acharam de Frankenstein, ou se ainda não assistiram, quais as expectativas pro filme. Aproveita que tá aqui embaixo, já curte esse vídeo aqui, se inscreva no canal ativando o sininho para receber as notificações, compartilhe com os amigos e considere se tornar um membro. Por apenas R$ 3,99 por mês você recebe conteúdos exclusivos e acesso antecipado a algumas críticas do canal. É uma área super reservada e super especial. Um forte abraço, um beijo, valeu, falou e fui!